Olá, camaradas! Estamos aqui para mais uma live de lançamento do livro Jornadas Heróicas, aguardando um dos coautores, Wagner Hilário, que escreveu esta obra junto comigo e com o Dr. Wagner Castropil, e também a Marília, um dos perfis entrevistados. Vocês vão conhecer a história fantástica da Marília, né? Uma parceiraça, uma grande inspiração para a live Jornadas Heróicas. Para a live e para o livro, é claro. Tudo bem, Dario? Como é que você está, camarada? Hoje vai ser a... Ô, Wagner, tudo bem? Nosso coautor aqui. Esta é a quarta live de lançamento, né, Wagner? Tivemos uma live apenas com os autores. Depois tivemos uma live com o Brunoro, né? Tivemos uma live com o José Vicente e essa é com a Marília. Então é a quarta live de lançamento, né, Wagner? Exatamente, Mota. Tudo bom, maravilha, com você? Tudo maravilha. Bem? Eu estou aqui, como a gente sabe, né, que muitas pessoas assistem a live no horário da live, mas muitas outras acessam o canal do YouTube ou onde estiver, né, para poder ver o conteúdo. Eu estou contextualizando um pouco, né? Contando para todos que estão assistindo agora, ou que vão assistir depois, que esta é mais uma live de lançamento da obra. Enquanto a Marília não entra, eu fiz um teste com ela, viu, Wagner? Espero que deu certo, deu tudo certo. Vamos ver, né? Mas deixa eu fazer uma breve introdução à obra, depois, quando ela entrar, aí você, como jornalista de mão cheia, né, assume o protagonismo aí e vocês tocam uma conversa incrível como será. Pois muito bem, camaradas. Essa história começou já a Marília aqui entrando. Deixa ela entrar então e eu faço esse preâmbulo com a presença da nossa convidada do dia aí. Show de bola. E você vai perguntar, porque você tem boas perguntas também, meu velho. Vou tentar, né? A concorrência é forte aqui. Oi, tudo bem, pessoal? Marília? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos super ouvindo bem. Marília, super obrigado. A gente vai ter tempo de agradecer você ao longo da conversa e vamos ter tempo também de admirar e babar um ovo aí para uma história absolutamente incrível como a que você viveu e está vivendo até hoje. Antes de passar a palavra e a gente começar a conversar e conhecer um pouco mais da Marília empresária, da Marília executiva, da Marília esportista, eu só vou fazer uma breve contextualização desta conversa, tá? E aí, em seguida, o Wagner vai começar a fazer algumas perguntinhas que a gente preparou aí na manga para receber você hoje. Tá certo. Mas assim, camaradas, como foi a jornada até nós estarmos aqui hoje com a Marília? Em 2006, eu fui convidado para fazer uma palestra na ESPM e falar qual, na minha opinião, era o aprendizado que eu tinha tido no esporte e que depois havia praticado na vida profissional de forma bem sucedida. Eu fiz essa palestra, depois a GV me convidou para fazer a mesma palestra, eu a fiz, e depois que eu fiz ela na GV, o Henrique, que era o presidente da editora Elsevier, ele estava assistindo a palestra e ele falou: por que você não escreve um livro sobre esse tema? Era aquela época, vocês devem lembrar que o Bernardinho estava lançando o livro dele, estava bem em voga nesse vínculo do esporte com o trabalho. Eu achei a ideia boa, não me julguei assim, preparado o suficiente para fazer ela sozinho e procurei o Dr. Wagner Castropil. O Dr. Wagner Castropil é doutor em medicina, atleta olímpico, à época era médico do Comitê Olímpico Brasileiro, e nós decidimos fazer algo um pouco diferente do Bernardinho ou de outros que pesquisam e que escrevem sobre o esporte, sobre a profissão. Nós fomos para uma pesquisa quantitativa e entrevistamos 125 executivos e empresários que, assim como a Marília, haviam tido ou têm uma experiência no esporte. A partir destas 125 entrevistas, nós chegamos em 5 competências que você pode adquirir no esporte e pode aplicar de forma bem-sucedida na sua vida profissional. Estas competências são a atitude, a visão, a estratégia, a execução e o trabalho em equipe.
A Marília, ela vai contar a história dela, ela tem as 5 competências super desenvolvidas, mas assim, a que a gente escolheu como uma top master, né, por assim dizer, é a atitude, e a gente vai saber, quem não a conhece, um pouco do porquê disso. Mas a gente concluiu essa pesquisa, organizamos em formato de livro e apresentamos para o Abílio Diniz, que era paciente também do Instituto Vita, que o Dr. Castropil trabalha. O Abílio, vocês sabem que adora essa relação do esporte com a profissão, e ele escreveu o prefácio. Nós acabamos lançando esse primeiro livro em 2010. Depois do lançamento, fizemos palestras, fizemos workshops, publicamos artigos de caráter mais acadêmico, até que, quando estava se aproximando aí o meados de 2010, a gente decidiu fazer um segundo volume. E nesse momento a gente convidou o Wagner é amigo tanto meu quanto do Castropil, é um jornalista, um exímio escritor, porque a gente sentiu que a primeira obra, ela cumpriu um papel, mas ela tinha um caráter um tanto quanto acadêmico, por assim dizer. Wagner, me corrija se eu estiver errado, né? E a gente queria construir uma obra mais humana, aproveitando o aprendizado nesses 10 anos e também aproveitando o próprio ano olímpico, né, que nós teríamos. Então a gente começou a escrever essa obra, o Wagner vai falar um pouco do método, e para cada competência a gente buscou dar vida através de um personagem icônico, de um personagem maravilhoso que ilustrasse através da sua história de vida esta competência. E foi assim que surgiu o livro Jornadas Heróicas. Para falar sobre a primeira competência, a atitude, nós entrevistamos a Marília. Para falar sobre visão, nós entrevistamos o José Saíbe Neto, fundador da HSM e praticante de tênis. Para falar sobre estratégia, José Vicente Marino, à época presidente da Avon e praticante de hipismo. Para falar sobre execução, José Carlos Brunoro, medalhista olímpico, né? E, finalmente, para falar sobre trabalho em equipe, o Flávio Canto, medalhista olímpico e presidente fundador do Instituto Reação. Essa obra estava quase pronta, vai vendo, Marília, março de 2020, se eu não me engano foi dia 16 de março, nós conseguimos entrevistar o Jorge Paulo Lemos. 14. E nós entrevistamos ele, e pela senioridade, né, pela própria idade, experiência, ele assim, fechou, né, ele é praticante de tênis, fundador de muitas empresas, empresário, ele falou sobre as 5 competências. E aí o livro estava pronto. O que aconteceu 2 dias depois? Lockdown. E a própria Olimpíada acabou sendo postergada. Então nós aproveitamos esse período para poder tornar essa obra ainda mais incrível, né? E aí procuramos uma professora, a maior autoridade em aprendizagem baseada na prática, a doutora Maria Amélia Jundurian Corá, para escrever um pouco com um viés acadêmico, como que essa aprendizagem na prática que a Marília teve, que o Salib teve, que o José Vicente teve, o Brunoro, o Canto e o Lema, podia ser entendida de uma forma diferente a partir da perspectiva de um professor. E a Maria Amélia escreveu o prefácio. A obra ficou pronta, esse é o ano olímpico nós estamos lançando. E convidamos, assim, cada um dos perfis entrevistados, ou das perfis entrevistadas, para a gente poder fazer essa entrevista. Marília, então hoje a gente está aqui para lançar a obra Jornadas Heróicas, vocês estão vendo ela aqui, e, sobretudo, para conhecer uma história absolutamente inspiradora, absolutamente encantadora, de atitude, mas também de todas as competências, que é a história da Marília Roca. Antes de passar a palavra para a grande celebridade, né, a nossa convidada de honra e super especial, queria pedir para o Wagner também fazer uma palhinha aí. Muito obrigado, é um prazer estar aqui falando com vocês dois e Marília, mais uma vez poder te entrevistar é especial. Eu tenho a sensação de que eu conheço essa sala. Não sei se foi a sala de reuniões da Rinodê onde eu entrevistei para o livro, acho que sim ou não. É isso aí. Que legal. Show de bola. Então, bom, é uma satisfação. Em primeiro lugar, né, eu vou ser bem sucinto em relação ao meu papel aí nessa grande jornada que tem sido o esportismo na vida do Mota, do Castropil. Eles realmente queriam dar vida à teoria, né? Eles tinham uma teoria muito bem estruturada e que trazia uma ideia técnica e acadêmica bem acabada, mas eles sentiam falta daquilo que é o que está por trás desse processo todo, que é vivência, né? Isso tudo não é feito de uma forma autômata, é cheio de emoções.
Essa transformação toda se dá por meio de várias emoções. Então eles me procuraram com o propósito de justamente colocar aí técnica narrativa nesse processo e trazer a dimensão humana que existe por trás de uma teoria. Então, sucintamente é isso. A gente procurou fazê-lo trazendo a história do próprio Mota com Castropil e trazendo, como o Mota já falou, a história de diferentes perfis, todos eles relacionados ao mundo esportivo e também ao mundo executivo. É isso. E a Marília simplesmente ela abre, né? Ela é a abertura desse processo todo, trazendo a competência e a atitude que, vale a pena colocar, é a atitude a única de todas as que nós usamos no livro, que são de competências, aliás, que são 5 ao todo, é a única que não se aprende. De onde você tira a atitude? A atitude parece que é algo que você traz da alma, né? Talvez seja, você precise encontrar algo que reflita o seu propósito, que te dê entusiasmo, e aí você mergulha nisso. Mas a Marília parece ter entusiasmo por muitas coisas, e é por isso que a gente se interessou em trazer a Marília como o exemplo de atitude. E isso é desde a infância, né? Se vocês puderem ler o livro, vocês vão ver isso muito claramente, né? Para começar o nosso bate-papo, Marília, antes de entrar nessa questão da atitude, eu queria fazer a pergunta protocolar, que tem tudo a ver com a questão do livro, né? Qual foi a importância do esporte na construção dessa carreira brilhante? Para quem não sabe, a Marília é pioneira em vários aspectos. Ela trouxe a Endeavor para o Brasil, ou seja, em grande medida, toda essa notoriedade que o empreendedorismo adquiriu no Brasil ao longo das últimas décadas tem o dedo da Marília, uma participação ativa. A Marília foi executiva, participou de boards de grandes empresas, enfim, participa ainda de board de grandes empresas e hoje é CEO da Rinode, uma das principais, uma das maiores empresas de cosméticos do país. Não só cosméticos, muito mais do que isso. Então, para ilustrar, para trazer, fazer o paralelo, essa ponte aí entre esporte e essa carreira maravilhosa, eu queria que você dissesse o que o esporte contribuiu para que você escrevesse essa trajetória que você escreveu e ainda vai escrever muito mais. Bem, boa noite, Rodrigo, boa noite, Wagner. Vocês sabem que essa obra, para mim, ela foi super especial, porque ela me obrigou a fazer uma reflexão sobre como é que o esporte contribuiu, né, para o meu desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento da minha carreira, como o esporte vem contribuindo até para o legado que eu gostaria de deixar para as minhas filhas, em termos do que eu quero passar adiante para elas sobre o aprendizado de como lidar com a vida, né, dos nossos valores. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Então, eu acho que esse livro foi uma provocação muito especial na minha vida. E acho que foi conduzido assim com profundidade, né, pelo Rodrigo, que é um apaixonado pelo tema, e Wagner, você colocou em palavras que realmente valorizaram muito, eu acho que a história, né? Deram cores e acho que foram cores muito fidedignas. Então, assim, obrigada aos dois autores, acho que para mim foi um grande privilégio, né? Fora que eu sou a menos ilustre, né, de todos os esportistas presentes aqui nesse livro, né, que tem trajetórias incríveis, inclusive trajetórias esportivas ainda mais contundentes e com passagens em Olimpíadas e etc. Né? Eu acho que eu tive premiações, troféus, eficiências no cavalo, né? Alguns tempos bons da época que eu corria também, que eu fazia 10K, mas para dizer que eu me sinto muito honrada. O esporte ele teve vários papéis na minha trajetória e esses papéis eles mudaram muito em momentos muito diferentes, mas ele foi bastante chave. Então, a minha paixão pelo esporte equestre, ele tem uma origem na minha infância. Eu fui criada numa família cheia de primos, com um avô incrível, mas bastante machista, aonde a gente, como mulheres, como netas, não podíamos andar a cavalo, porque isso era muito perigoso, a gente podia se machucar, os peões podiam abusar da gente. E isso, para mim, foi um desafio desde cedo, porque eu amava aquela liberdade dos meus primos, né? E nós encontramos uma maneira, com um meieiro do meu avô,
de emprestar um cavalo de arado para aprender a montar. Eu e as minhas primas, a gente se revezava nas rédeas, né? E ali nasceu minha paixão pelo cavalo. A paixão pelo esporte equestre e pela competição, ela foi surgir anos depois, aonde essa autoestima de ter conquistado a confiança do meu avô, anos depois, revelando que a gente laçava, tocava, capava boi na fazenda há anos, né, às escondidas, e tínhamos aprendido assim a fazer uma série de serviços e o cavalo de alguma forma nos empoderou, né? Eu ressignifiquei a história do cavalo no esporte quando eu me separei e quis, de alguma forma, oferecer para as minhas filhas a experiência de aprender a montar. E, por acaso, fui parar num centro, um centro de treinamento de enduro equestre, que chama Le Domaine, que fica ali em Bragança Paulista, achando que ia simplesmente levar as minhas filhas para uma escolinha e fazer elas aprenderem um pouco do que era cavalgar. E, na verdade, encontrei ali um grupo de alta performance buscando desenvolver pessoas para correrem corridas de 20 a 40 quilômetros em velocidade controlada e de 60 quilômetros até 160 quilômetros de velocidade ilimitada, né? E eu acho que esse esporte, né, o enduro equestre, ele me ensinou muito e ensinou também as minhas primas, desculpa, as minhas filhas, a irmos nos nossos limites, né? Eu comecei a montar formalmente no enduro equestre com quase 40 anos, eu tinha 39 anos, eu nunca tinha feito um esporte equestre, nunca tinha montado um cavalo com rédea aberta. E a primeira prova que eu fiz, que foi uma prova de 40 quilômetros, era um esquenta do Campeonato Paulista, eu fiquei em 4º lugar e eu me achei. Eu falei assim, esse gostinho de vitória eu quero mais, sabe? Para mim aquilo era tão impensável, de alguém que queria só ensinar as filhas a montarem, sabe? Minha filha tinha 2 anos, a menor, eu puxava ela, sabe? Fazia endurinho, puxava ela durante 4 quilômetros, assim, levando ela em cima de um cavalo. E de repente aquilo virou um esporte para mim, uma chance de aprender uma coisa completamente nova, me descobrir corajosa, ganhar força dos outros enduristas, meus colegas que treinavam comigo horas de sábado, 4 horas, e de repente ir de 40 quilômetros para 60, de 60 para 80, de 80 cheguei a fazer 120 quilômetros, né? E treinar essa resiliência, né? E, sim, sinceramente, eu nunca fui uma pessoa do esporte de competição. E, de repente, eu descobri que aquilo me alimentava de uma disciplina para o treino, de uma capacidade de aprender algo novo, né? E de aprender a cooperar e de competir. Mas eu tive outras passagens que o esporte também foi muito importante para mim, que foi quando eu estava montando a Endeavor no Brasil. E a Endeavor é um conceito, né, de empreendedorismo que hoje é muito óbvio, né, no que tange a contribuição que o empreendedorismo dá para uma sociedade, para a mobilidade social, para girar a roda da prosperidade econômica. Mas quando a gente começou a Endeavor no Brasil, a palavra não estava nem no dicionário. Empreender era uma coisa que tinha, por um lado, todo o charme das .coms, né? Por outro lado, empreendedorismo era a carreira dos que deram errado, né? E normalmente o empreendedor ele figurava no imaginário social como ele figurava nas novelas. Sempre tinha 2 esposas, conta na Suíça, ele era meio bandido, o empreendedor. Então, quando a gente começou a Endeavor, conseguir apoiadores para aquele projeto foi super difícil. Acho que no 2º, 3º ano da Endeavor, a sustentabilidade da organização ela começou a entrar em xeque.
a gente não conseguia apoiadores, não conseguia financiar, era uma organização que apoiava empreendedores de alto potencial, mas que ainda não tinham levantado capital, ainda não tinham passado por um evento de liquidez, né, no momento que eles fariam doação para a Endeavor. Então, assim, eu comecei a entrar num loop em que eu trabalhava muito, acreditava demais naquilo, evangelizava sobre empreendedorismo, tinha programa de rádio na Band, a gente fazia conferências internacionais, selecionava empreendedores do país inteiro, mas o apoio não vinha. E eu entrei num loop de insônia, né? Insônia somado assim à falta de ar. Então, assim, uma falta de ar, eu ia no pneumologista, aí eu tomava remédio, quer dizer, claramente, né, uma espécie de um processo de pânico mesmo, né? Muita responsabilidade, eu tinha 28 anos e a Endeavor ela tinha uma envergadura bem maior do que ela era em termos de sustentabilidade, de capilaridade na época. Tinha uma visibilidade grande, tinha coluna eu te escrevia numa coluna na Exame, na Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu comecei a pensar, eu estou construindo um castelo de areia e vai ser um tombo público e pior, né? Quer dizer, era matar um sonho. Então, eu entrei numas, assim, que eu não dormia, eu não respirava, e eu lembro que o Beto Sicupira, que era um dos grandes apoiadores da Endeavor, era o presidente do meu conselho, falou, Marília, vai correr. Vai correr. Ele falou assim, é impossível, se você começar a correr, que você não durma. E eu acho que esse negócio aí do teu pulmão é tudo psicológico, né? E realmente foi uma fase de provar um modelo, né? A gente estava apoiando empresas que estavam nascendo, a Spoleto estava nascendo, a Drywash estava nascendo, muitas empresas que depois, né, a Poit, depois foram vendidas por 200, 300 milhões de reais, mas assim, naquela época era tudo incipiente. E aí eu descobri o esporte para um equilíbrio emocional, sabe? Isso foi muito importante para mim, porque eu fiz como o Beto falou, eu encontrei um personal no clube inglês em São Paulo, que me viu tentando começar a correr, e todo dia eu me contundia, ele falou, cara, você tem que fazer musculação, e eu entrei numas assim, musculação e corrida todo dia, e comecei a dormir. E aí, assim, todos os dias, eu descansava de domingo, e aquilo foi se tornando uma espécie de um vício e de um combustível. A minha produtividade no trabalho, naquela fase dos primeiros anos de Endeavor, onde eu tinha que sofrer uma pressão psicológica maior, de ter uma responsabilidade grande para sustentar um modelo ainda incipiente, tanto de conceito, né, quanto econômico, que o esporte foi o meu antídoto. E aí eu comecei a fazer corrida de rua com os meus colegas de clube, fiz turma. Eu acho que o esporte me deu excelentes amigos, assim, uma turma que começa a compartilhar, né, sobre saudabilidade, sobre performance, né? Você começa, uma coisa puxa a outra, então novos círculos de amizade e eu acho que naquele momento eu acho que o esporte ele me deu o combustível que eu precisava fisicamente para me equilibrar diante de tantas coisas novas. Foi quando eu comecei a servir em conselhos também, com 28 anos, eu fui a primeira conselheira independente da TOTS, que na época era a Microsiga, e foi um processo de descobrimento, de chegar nos seus limites. E eu acho que o esporte te ajuda nisso, não só psicologicamente. Quer dizer, quando eu comecei a fazer enduro, e uma pessoa que entrou aqui no chat é um cara que eu admiro muito, né? O Felipe Morgulhes, ele acabou de chegar em sexto no Mundial de Enduro. A gente fez há 2 anos atrás, 3 anos atrás, 2 anos e meio, acho.
A gente fez um sprint juntos numa chegada de uma prova de 80 quilômetros, né? Felipe é bem mais novo que eu, bem mais forte do que eu. Eu fiquei em segundo e a gente foi no limite. A gente foi no limite protegendo os cavalos, mas fomos no limite dos dois. Uma prova super concorrida. E quando eu termino aquele sprint, eu olho para trás e falo, gente, não acredito que eu fui capaz de fazer esse sprint. Sabe? Que você vai a 60, 70 quilômetros por hora numa distância super curta, sendo que a pista acaba logo ali na frente, né? E a vida e a nossa carreira executiva tem muitos momentos assim. Quando eu cheguei na Rinode, a gente tinha um desafio de equilíbrio financeiro no curto prazo gigantesco. Eu nunca tinha tocado uma empresa de 2,5 bilhões de reais, muito menos com problemas financeiros e com necessidade de renegociação de dívida, com necessidade de rever todo um portfólio de produtos para uma pessoa que nunca tinha vendido um perfume na vida, né? E eu tenho certeza que a prática esportiva que te faz ir no seu limite, te treina para momentos assim. Ele exercita a sua mente para ser capaz de viver esses sprints da vida, né? E não significa que você vai sempre vencer todos eles. Mas você treinar a atitude de tentar chegar lá e de se colocar disponível para esse chamado, para essa aventura da vida, seja, né, nos esportes, seja no trabalho, é muito importante. Eu vejo, por exemplo, que na Mãe Terra a gente teve um momento onde a gente perdeu os nossos investidores originais no negócio. Eu e o Alexandre Borges demitimos todos os gerentes da empresa e passamos a tocar nós dois e coordenadores e analistas. Eu tinha 80 representantes de venda diretamente ligados a mim nesse momento. Eu estava divorciada com uma filha de 8 meses. A minha filha mais velha tinha 4 anos. Eu tinha que viajar o Brasil inteiro, fazer o comercial. E nós fizemos um turnaround em 11 meses, super difícil, mas onde, apesar da gente ter conseguido restabelecer o break-even da companhia, aonde eu olhava para aquele momento da minha vida, para as minhas filhas, para toda a insegurança que a gente tinha no futuro da Mãe Terra, né? A gente, durante muito tempo, não sabia nem se atirar salário. Quer dizer, eu pagava a escola das crianças sozinha, eu pagava as despesas. Um dia a minha geladeira quebrou, eu lembro até hoje, a minha filha de 4 anos subiu em cima da geladeira, ficou apertando os botões, e ela quebrou a placa-mãe da geladeira. Rodrigo, você sabia que geladeira tem placa-mãe? Cara, eu não tinha dinheiro para pagar a placa-mãe da geladeira. Eu estava divorciada com 38 anos, fazendo turnaround numa empresa pequena, que era Mãe Terra ainda, sem os investidores originais, e eu não tinha dinheiro para pagar R$900 no tal da placa-mãe. Eu fiquei usando a geladeira das minhas vizinhas de baixo durante quase 2 meses. E eu me perguntava, meu Deus do céu, eu fiz GV, fiz MBA em Columbia Business School, o que eu estou fazendo com a minha vida? Então, assim, naquele momento, chegou um momento, eu falei, não, eu não tenho condição psicológica. Né? Depois que a gente fez o turnaround, trouxe um novo fundo, e que eu senti que a companhia estava estabilizada e tinha condições de seguir, eu resolvi voltar a ser executiva. Aceitei um desafio, né, que foi sair da Mãe Terra, mantive uma participação societária lá, e fui ser vice-presidente na TOTUS, onde eu tinha ficado como conselheira há 12 anos. Eu fui tocar computação na nuvem, plataforma, que era um business todo novo, tinha equipes de desenvolvimento em várias partes do Brasil. E depois fui tocar tecnologia com 0 de formação em tecnologia. Eu conheci o que você conhece a 10 mil pés de altitude num conselho de administração.
e tinha um problema de autoestima enorme por ter abandonado, né, o dia a dia na Mãe Terra, ter dito eu não consigo lidar com isso nesse momento. Então, uma outra coisa importante que eu acho que eu aprendi no esporte é saber que existem os rounds, né? O nosso presidente aqui, o Sandro, ele sempre fala mais um round. Então, eu vejo muito que esse meu momento, né, de sair de cena na Mãe Terra para ir ser executiva na TOTUS, construir negócios novos na TOTUS, foi um momento de, primeiro, ter que reconstruir minha autoestima, porque eu fiquei, sabe, começando a pensar, não, na Endeavor eu dei sorte, quando eu estava no conselho da TOTUS eu dei sorte. Nesse momento, o Santander me chama para ir para o conselho do Santander a primeira vez. Eu estou lá hoje, mas é a segunda passagem. E eu falava, gente, eu sou uma grande fraude. Tem muito a ver também com a mulher que tem essa síndrome da impostora. Mas eu comecei a achar que eu sou uma grande fraude, né? Porque eu não consegui permanecer na Mãe Terra e lidar com todas as inseguranças que aquilo me gerava. E foi nesse momento que eu começo a fazer enduro equestre. Então é muito curioso, porque eu traço um paralelo claro, né, de como o enduro e a minha evolução no esporte, o estímulo dos meus companheiros de enduro para que eu fosse para mais uma categoria, você consegue, e vamos treinando, e o pessoal da dica, é um esporte muito colaborativo até o último anel, depois do último anel, aí as coisas ficam mais difíceis, mas é muito colaborativo, e eu acho que eu reconstruí a minha capacidade de acreditar em mim mesma, tendo sucesso na construção das novas business units na TOTUS e também aprendendo o esporte do enduro equestre e tendo resultados bacanas com isso. E eu acho que a gente precisa também aprender com o esporte de que a gente vai ter, às vezes, as lesões, que às vezes a gente vai se afastar, mas que a gente pode voltar para o game. Né? Aliás, no livro, né, o Rodrigo é quase um Highlander. Né? O Rodrigo que está aqui com a gente tem uma história incrível, tanto profissional como também nos negócios. E eu acho que eu aprendi ali dos medos que eu tive na Mãe Terra e da reconstrução da minha autoestima depois na TOTUS. Eu aprendi muito dessa coisa de aprender um novo esporte e ir para cima com isso, entendeu? Mesmo... E eu estava aprendendo sobre tecnologia, ao mesmo tempo que eu estava aprendendo sobre os cavalos, sobre como é que eu faço uma prova de 120 quilômetros a 37 graus em Brasília. Tem que aprender a comer, gente. Tem que aprender a beber água de uma maneira correta. Né? Então, o Rodrigo é super fera. E eu acho que você perceber que às vezes você sai de cena, mas que você pode voltar, também é uma grande lição do esporte. Eu acho que eu, por exemplo, corri durante quase 6 anos e quando tive as minhas filhas, parei de correr e fazer competição. Mas eu me mantive ativa, por exemplo, na musculação, eu fui para o Pilates, eu fui para aquilo que o sono com 2 crianças pequenas e para uma mulher divorciada permitia, né? E acho que me mantendo minimamente ativa, eu também pude entrar em um outro esporte com mais facilidade. E hoje eu ainda corro, mas é uma corrida mais solta, é quase que um treino enfim, é um treino aeróbico, né, para o enduro equestre. Então, eu acho muito interessante como essas dinâmicas do que a gente ganha e aprende no esporte permeiam depois a nossa vida como executivos. E eu acho que, de verdade, né, a gente na Rinode está agora com um programa de Viver Bem, que a gente tem falado muito sobre essa questão da saúde mental, né, que na pandemia apareceu de uma forma muito forte, que o esporte é um grande habilitador
né? É uma grande ferramenta para que a gente busque, quando a gente tem grandes ambições profissionais, que a gente busque um equilíbrio de mente e corpo, né? Porque ele te ajuda a jornadas mais longas, porque você tem uma preparação física necessária. A gente passa 12 horas no escritório tendo que produzir, ouvindo o problema, fazendo problem solving. Você precisa ter muita energia, né? Tem um artigo excelente na Harvard Business Review que chama os Corporate Athletes. A verdade é que se exige de qualquer executivo que tem um ranking alto numa organização, uma resistência de endurista, né? É uma resistência física e emocional que precisa ser treinada, e, na minha opinião, não pode ser só treinada dentro de uma corporação. Precisa ser treinada fora dela, porque você não consegue desenvolver fisicamente nem mentalmente essa resistência, enfim, só em reuniões ou em grandes projetos ou com uma cultura corporativa forte. Porque tem uma parte do processo de desenvolvimento da liderança que é muito individual, que empresa nenhuma vai te dar, né? Porque, por um lado, eu acho, Wagner, que sim, você nasce com alguma dessas características, mas se você não desenvolvê-las, você vai ser uma eterna promessa. Sem dúvida. Por isso que eu acho que, assim, tanto como pais, né, as filhas, como também como líderes nas empresas, eu acho super importante estimular o esporte. Eu acho que você cria uma organização onde as pessoas estão mais equilibradas, estão mais saudáveis, vão ter uma capacidade de contribuição melhor, vão ser mais felizes, de verdade. E eu acho que para quem quer mais, quer dizer, para quem quer estar no pelotão da frente, como a gente diria no enduro, né? Ou quer estar na alta liga, a pessoa precisa estar preparada fisicamente, porque mentalmente você fica exausto, né? São muitas crises que você tem que reverter, como aquelas que a gente vive, né? Quando a gente toma um tombo do cavalo, quando a gente quebra, né? Quando a gente está lá quebrado e tomando a decisão de eu termino ou não termino essa prova, né? Quer dizer, estou sentindo aqui o meu calcanhar inchando, daqui a pouco a perneira nem abre mais, né? Mas será que eu consigo ir até o final? Tudo isso é um treinamento para a vida, né? E eu acho que é nosso papel como líderes, como pais, ajudarmos, né, as pessoas a encontrarem essa alavanca de desenvolvimento físico e mental que o esporte pode ser. Marília, uma coisa que me chama muita atenção na sua história é a seguinte: você, no momento de crise, inclusive de autoestima, procura os cavalos. E foi justamente aos 8 anos que você encontrou no cavalo uma fonte de autoestima. Você mesma falou de empoderamento. E você leva as suas filhas para aprenderem a montar, justamente com o propósito de transmitir, talvez, essa memória que você teve, que foi fundamental para você vencer o momento de baixa autoestima, né? Quer dizer, na verdade, se você buscou a Marília criança lá, que foi extremamente audaciosa, cheia de atitude, conseguiu vencer uma resistência cultural gigante que envolvia a questão do avô e superou. Quer dizer, aí você teve que resgatar isso ali numa idade que é crucial, né? Que é a famosa, entre aspas, porque pode-se viver muito mais hoje, mas a meia-idade, né? Um período de crise existencial por natureza e ainda com crises envolvendo questões de trabalho, enfim, tudo que você estava passando, e você buscou o cavalo lá atrás. E eu lembro, quem lê o livro vai constatar isso, que você fala muito claramente sobre como, na sua visão, até no que diz respeito à criação de meninos e meninas, é fundamental o estímulo ao esporte para as meninas, porque é o esporte que desenvolve nas pessoas, homens ou mulheres, a vontade de protagonizar a própria vida. Ou seja, de não ser um passageiro, de não ser garupa na montaria, de ser realmente quem está segurando as rédeas, não importa se aberto ou se cowboy, né? Então, quer dizer, acho importante você trazer isso, até trazendo para essa questão de igualdade de gêneros,
que está muito em voga hoje, como é importante o esporte no processo de formação das pessoas nesse sentido, que eu acho que o que você falou já é, a tua história em si é uma prova disso, né? Mas é muito bacana trazer esse elemento. Eu acho que esse ponto é super importante, né? A gente vê naquela campanha que foi criada, né, o Run Like a Girl, aonde a gente fala de uma forma aberta sobre o preconceito das mulheres nesses esportes como que eu vou dizer, de risco, né? Esses esportes que o pessoal chama de mais brutos, né? Aquela campanha foi uma campanha muito interessante, né? Porque quando ela pergunta para os adultos, o Run Like a Girl, então corre daquela forma preconceituosa, faz aquele estereotipo da mulher que nem sabe correr direito, né? E quando pergunta para uma criança, a criança corre normal. E aí a gente percebe o quanto as meninas acabam sofrendo preconceito de nós mesmas, né? Das próprias mães e dos pais que querem super proteger meninas de uma forma geral. As meninas a gente não quer que se machuquem, a gente não quer que elas se sujem, né? E assim, estatisticamente, a maior parte das meninas para de treinar com 12 a 13 anos nos esportes ditos assim de alta performance, né? É onde tem uma grande evasão, porque os riscos ficam talvez mais evidentes, é quando você vai para as categorias, né, de competição, e as mulheres se afastam. E olha que oportunidade elas perdem de treinarem a sua mente, né, para tomarem mais riscos na vida. E você pode extrapolar isso não só para as meninas, mas você pode extrapolar isso também para suas equipes, né? Como é que a gente está ajudando as nossas equipes, as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que estão próximas de nós, né, a experimentarem os seus limites, né, e fazerem isso através do esporte. Então, eu acho que, no meu caso, o desafio que foi convencer o meu avô a que nós mulheres éramos sim capazes de andar a cavalo, éramos capazes de aprender as atividades que um peão, que um homem podia fazer na fazenda. Aquilo me deu um superpoder, né? Que se eu pudesse oferecer a todas as mulheres e homens também, eu daria, que é o do atrevimento, né? Foi um atrevimento. Atitude. Pegando a Atitude, né? É um atrevimento que se pagou, né? Foi um atrevimento que me deu a certeza, ou reforçou uma atitude de que, se você quiser, vai que dá, né? Então, de certa forma, foi assim que eu acho que eu explico um pouco das mudanças que eu fiz na carreira, né? Eu comecei no startup do Walmart no Brasil, fui fazer meu MBA fora, apareceu essa ideia de fazer uma ONG de empreendedores no Brasil. Eu não entendia nada de ONG, quer dizer, nunca tinha estudado sobre o terceiro setor. E fui fazer isso com o Beto Sicupira, que assim, eu já tinha lido sobre ele, mas mal conhecia. E dali, né, eu comecei o Family Office do Jorge Paulo, do Beto e do Marcel. Em paralelo, montei o fundo que comprou a Mãe Terra. Fui tocar a Mãe Terra, vender granola, quer dizer, um negócio que eu tinha muita paixão, muita convicção pessoal, que é alimentação natural, alimentação integral, alimentação orgânica. Aprender bens de consumo, vender para supermercados, entender go-to-market nesse mundão todo. Depois ir ser vice-presidente de tecnologia na TOTUS, ir para o board de um banco. Em Marília, vice-presidente da TOTUS e sem saber que geladeira tinha placa. Pois é. Depois... Sem poder pagar olha a geladeira, né? Olha a atitude, né? Então, isso é muito interessante, porque depois eu migrei, porque eu queria tocar um negócio maior e sozinha, e aí eu fui para a Ticket, que era uma empresa francesa, grande, né? E de lá vim para a Rinode, entendendo nada de marketing multinível e venda direta, e eu acho que foi no exercício desse atrevimento que eu exercitei
como criança, né? Pegando o cavalo cigano do meeiro do meu avô, foi aprendendo a correr para poder dormir e assumir responsabilidades maiores na Endeavor, né? Foi nesse processo de me atrever e, às vezes, né, recuar também, porque não é que o atrevimento não gere medo, né? E, às vezes, você até perde a saúde de tanto atrevimento. Eu tenho certeza que se eu não tivesse saído da Mãe Terra, não saído da gestão da Mãe Terra, no momento que eu saí, eu não teria condições psicológicas de tocar minha casa com as minhas filhas, com as minhas responsabilidades. Eu não tinha condição, né? Mas aí foi interessante, porque você recua e você segue numa outra modalidade. Quer dizer, eu fui ser uma intraempreendedora na TOTUS e ganhar músculo para poder fazer algo maior depois na Ticket e na própria Rinodê. Então, eu acho que a gente precisa, como líderes, né, de organizações, estimular muito as pessoas a encontrarem essas oportunidades de se jogarem, né, em esportes que as desafiem, que tragam prazer, porque eu acho que numa jornada positiva com isso, eu acho que as pessoas podem se jogar e aceitar os desafios que o trabalho delas coloca, né? Elas vão estar mais preparadas. Esse preparo psicológico, a gente não precisa ter só no trabalho. Eu acho que, inclusive, quando ele é desenvolvido no esporte, você treina o seu corpo, né? Você prepara a sua força da mente para poder viver situações realmente limítrofes, né? E eu vivi muitas. Eu me lembro da prova de 120 quilômetros, que a primeira vez que eu tentei fazer, eu caí 2 vezes. Eu fiz uma concussão no cérebro, não aconteceu nada demais, mas assim, fiquei mal. O cavalo se ralou inteiro, eu me ralei inteira, e voltar para aquele mesmo lugar, Brasília, no mês seguinte, para fazer aquela prova. Eu tremia tanto, mas eu não posso dizer para vocês o que foi cruzar aquela linha de chegada em terceiro lugar. 37 graus. Gente, o vento era quente. É uma sensação inacreditável. Tinha uns juízes franceses na prova, era uma prova feia da Federação Internacional. E é indescritível o que isso te dá, né? E eu vou dizer que não é só uma certeza de que você vai vencer, não é isso. Mas é uma certeza que você pode seguir, sabe? E que se você parar por qualquer motivo, porque você teve medo, ou porque você bateu no seu limite psicológico, ou no seu limite físico, sempre tem a próxima corrida, né? Sempre tem o próximo desafio no trabalho, né? Ele vai estar lá se você tiver aberto e disponível para abraçar. Então, eu acho que esses paralelos, né, do esporte, da nossa carreira, eles são muito mais concretos do que eles podem parecer. E eu devo muito ao esporte. Esse lance que você falou da disponibilidade, né, Mota? Acho que a história do Mota também traz muito disso. E a questão da criança. A criança é muito disponível para aprender coisas novas. Acho que, se não me engano, é o fundador da Amazon fala isso, que hoje não se procura profissionais que tenham uma série de formações, treinamentos, mas aqueles que você constata na conversa a capacidade de aprender, né? A disponibilidade deles de se transformar o tempo inteiro, né? Isso é que faz a diferença. E o teu exemplo traz muito disso, né? E o Mota, né, Mota, sobre a questão do esporte, o esporte de fato desenvolve essa capacidade, essa disponibilidade, porque se você chegar para uma luta ou para um campeonato querendo antever o que vai acontecer,
Ou seja, é uma tentativa de controlar mentalmente antes. Você está fadado a perder, porque você cria uma expectativa gigante, as coisas não acontecem do jeito que você imaginou, você vai perder a luta. Agora, quando você chega disponível para se adaptar ao que vier, você tem muito mais chances, né, Mota? Você tem até tem medalhas em mundial, brasileiros, conta pra gente. Então, Wagner, é que eu estava ouvindo a Marília, mas assim, apaixonado pelas palavras dela, porque sabe quando você entende exatamente o que a pessoa tá falando? E assim, aí eu estou convencidíssimo que a Marília era o perfil da atitude. Porque ela tem essa atitude, não é de ontem, não é de anteontem, não é do ano passado, e ela conseguiu realizar essa atitude no esporte e conseguiu realizar essa atitude na profissão. É lógico, quem quiser conhecer a história, falando do livro, né, tá aqui a história da Marília, a primeira que retrata a atitude no livro Jornadas Heróicas. Mas você sabe, Marília, você é a nossa mestre da atitude. Mas eu tive meus momentos de atitude na vida, né? E eu me senti muito como você. Eu vou falar uma breve passagem, né? Mas só vou contextualizar também, porque assim, de cirurgia do joelho eu sou quase que ortopedista, né? Já fiz duas. Rodrigo, eu chorei com você na tua história do livro. Chorei. Eu falava, não é possível. Passei uns perrengues, né? Mas você sabe que em 2014, Marília, eu estava no Brasileiro e eu rompi o ligamento cruzado anterior e o medial externo, né? Colateral. Colateral, né? Aí aquela dor absurda, sabe? No médico, né? E eu precisava lutar mais uma luta para ganhar uma medalha. Eu olhei assim, sabe o que eu pensei? Falei, meu, não vai dar nada. Eu consigo lutar uma luta, do jeito que for, do jeito que eu conseguir. E para mim, ter ido para aquela luta foi um aprendizado incrível, sabe? Eu amei cada segundo, porque foi uma oportunidade de exercer essa atitude, essa vontade, sabe? E isso, eu não sei, Marília, se você sente assim, meio que você se retroalimenta. Então, na hora que você vê que você tem capacidade de ter atitude e que ela acontece, você se sente mais confiante, mais assim energizado para dar mais um passo e realizar mais uma vez essa atitude. Como é que você se sente em relação a isso? Eu acho que tem tudo a ver com autoestima, né, Rodrigo? Então, você vê evolução, e no esporte é tão simples isso, né? Você começa a fazer uma corrida na esteira, que durante um mês você faz uma determinada velocidade, uma determinada distância. No outro mês você vê que você baixou e está fazendo uma distância maior. Aí, de repente, isso te proporciona a chance de quando você vai para Viena ou você vai para o Nordeste trabalhar, que você vai correr por uma hora e meia, vivendo aquilo, a sensação de conquistar um novo prazer. Você tem uma certeza da sua capacidade, né? É. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu me lembro no Enduro, quando as minhas filhas começaram a ir para o próximo, digamos, a próxima etapa, né? A próxima graduação. Então, uma estava indo para 20 quilômetros de corrida e a outra estava indo para 80. Só que até então, todas as primeiras provas que elas fizeram nas categorias, eu ia junto, né? Eu era coach, não ia passando a mão na cabeça, não. Eu ia, vamos lá, olha o ritmo, olha o relógio, você controlou quanto que você passou nos últimos 3 quilômetros. Mas, assim, quando elas começaram a fazer isso juntas, eu tive que pedir uma permissão especial na federação, porque apesar de eu estar usando um cavalo diferente para ir na prova com uma com outra, não existia um mesmo cavaleiro na história da federação que tinha feito 2 provas no mesmo dia. E a prova de 20 quilômetros tinha que ser adaptada ao horário de largada, porque eu tinha que largar com a primeira às 7 da manhã, chegar daquela corrida, subir no outro cavalo e sair com a segunda filha, né? E a primeira vez que a gente fez isso, a gente acabou fazendo isso várias vezes, mas a primeira vez
a gente ficou, as duas ficaram em primeiro lugar e eu fiquei em quinto na minha categoria. Eu corri com a minha mais velha, larguei com os Young Riders, que chama assim, mas ainda assim fiquei em quinto na minha, né? Mesmo acompanhando ela. E eu lembro que elas olharam para mim e a mais velha falou, olha, hoje foi uma lição de vida, mãe. Foi uma lição de vida porque eu nunca senti tanto medo na minha vida. E a menor falou assim, para mim foi uma lição de vida porque a gente fez tudo isso junto. Mas não foi hoje, mãe. Faz anos que a gente está se preparando para esse dia. Sabe, essa sensação de que você muitas vezes precisa investir numa ideia, num negócio por anos para você poder colher aquele fruto. E esses ciclos longos do esporte, né, de mudar de faixa, de mudar de categoria, são projetos, né? Eu completei agora 10 anos no Enduro. Isso te dá combustível para ser persistente também. Para entender que, faz parte plantar, 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 porque a colheita vai chegar, né? E para mim, aquele dia, eu subi no pódio emocionada, porque eu falei, a gente podia não ter subido no pódio, não ter medalha, não ter troféu, mas ouvir o que eu ouvi das minhas filhas aquele dia foi a minha maior vitória. Eu falei, nossa, alguma coisa certa eu fiz na educação dessas meninas, né? Olha só. Uma sentiu que a maior vitória dela não foi subir no primeiro lugar do pódio, mas foi vencer o medo daquele dia, cavalo novo, prova de 80, pela primeira vez, velocidade livre, e correu do lado dos adultos, né? Eu fiquei em quinto na categoria de adulto, ela chegou em primeiro na categoria dela, ela correu e a gente chegou junta, né? Então, ela correu que nem gente grande, digamos assim. E a menor fala assim, não, a maior vitória, não é que eu estou aqui em primeiro lugar, mas a maior vitória é que eu estou fazendo isso há anos para chegar aqui hoje, né? Então, eu acho que tudo isso são os grandes aprendizados que a gente leva para a vida, para qualquer lugar, seja para se reinventar num casamento que não deu certo, seja para você fazer um turnaround de uma empresa, seja para você viver uma aventura, né? E acho que isso é um chamado muito individual, mas a gente precisa treinar, aceitar esses chamados, viver essas inseguranças, viver as frustrações, treinar, aprender disciplina, né? Eu acho que tudo isso é super importante. Eu vou dizer para você que o esporte, para mim, é um prazer e é uma escola. Fantástico. Marília, é muito engraçado, né? O Mota, muito curioso, porque eu comecei a live falando que a atitude não se ensina. E, na verdade, essa live foi quase a biografia de um ensinamento de atitudes, porque ela ensinou para as filhas, em grande medida, até a atitude. Claro que não foi que ela ensinou, na verdade, ela apresentou o caminho que ela trilhou para desenvolver, ou para acreditar na própria atitude, né, naquilo que vem de dentro, não tem muita explicação. Ela pegou a própria experiência e passou para as filhas. E, de certa maneira, todos os agradecimentos que as filhas fizeram a ela foram no sentido de obrigado por me ensinar uma atitude, a ter atitude, né? Porque elas também desenvolveram à sua maneira essa característica. Muito interessante. No fim das contas, acabou que a live é uma resposta à dúvida inicial, né? Muito legal. Marília e Wagner, com a permissão de vocês, nós estamos nos aproximando de 1 hora e eu busco encerrar com um tempinho para a gente poder se despedir de todos, né? Mas da minha parte, essa obra consolida a teoria do esportismo, que propõe que são 5 competências que você pode aprender na prática do esporte e posteriormente pode praticar na vida profissional. Nós lançamos o 2º volume da teoria do esportismo, que se chama Jornadas Heróicas. Como o esportismo como instrumento de aprendizagem na prática. E para falar sobre uma destas competências, a atitude, nós convidamos a Marília,
CEO da Rinode, praticante de enduro equestre atualmente, já praticou outras modalidades que, como o Wagner falou, ela desafiou a própria competência, mostrando que você tem um espinato, mas que você pode aprender ou pode ser introduzido a ela ao longo da sua caminhada. Marília, é um prazer absurdo falar com você. Eu te confesso que eu fico perplexo e a live não tinha que ter uma, tinha que ter 2 horas, porque é muita história, muita história para uma pessoa tão jovem, né? Essa sua atitude empolga demais. Então, assim, estou super emocionado, super agradecido por você ter feito e fazer parte desse projeto. Aqueles que quiserem conhecer mais a história da Marília, Jornadas Heróicas está disponível na Amazon, nas melhores livrarias. Vai ser fantástico vocês conhecerem essas histórias e depois, se quiser dividir opinião. Eu peço para o Wagner fazer a sua conclusão e, por último, a Marília encerra como convidada de honra. Na hora que a Marília encerrar, eu encerro aqui, aperto o botãozinho, o X, tá bom? Então, Wagner, com você. Bom, primeiro agradecer você, Mota, por mais essa live, agradecer imensamente a todos os participantes. Vi muita gente conhecida, a gente não consegue, durante o fluxo, falar de todo mundo, mas agradeço a presença de todos, inclusive o José Salib Neto, que vai falar com a gente daqui a algumas semanas, e também é personagem do livro, está aqui na live conosco. Brunoro, enfim, Brunoro. Então, agradeço a presença de todos, sem exceção, tá, pessoal? E, claro, agradeço a Marília Rocca, porque foi fantástico tudo que ela trouxe para a gente aqui e vale muito a pena ler a história dela, porque é riquíssima, como de todos, mas esse lance da atitude, essa relação que ela trouxe aqui para vocês e a gente se aprofunda muito mais. Obrigado, Marília, obrigado, pessoal. Obrigada a vocês dois pela ideia, pelo convite, pela reflexão que me proporcionaram. Para mim foi uma forma de consolidar vários conceitos, de verdade. Tem vários amigos aqui que entraram, agradeço a eles também. Alguns do Enduro, então agradeço a companhia, os incentivos, não só a mim, mas as minhas filhas também. Ali é uma grande família, né? E agradeço também a todos que estão comigo nas jornadas heróicas que a gente empreendeu nas empresas, não foram poucas. Todas elas tiveram momentos de grande transformação, que é o que eu gosto de fazer. Então, obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau.